A justiça americana está avançando na ação por suposta fraude migratória que envolveu o caso do Felipe Martins, esse assessor especial para as relações externas da Presidência da República aqui do Brasil. O processo do Felipe Martins contra o governo dos Estados Unidos, que teria registrado falsamente uma entrada dele em Orlando em dezembro de 2022, com base de um registro falso, a base do qual Moraes ordenou sua prisão no Brasil. Ele ficou detido 6 meses e ainda hoje está andando com tornozeleira eletrônica, mesmo tendo provado que estava no Brasil, tinha recibo de iFood, tinha recibo de aplicativo de transporte, tinha amplas e fartas provas que estava no Brasil, no Paraná, mesmo assim foi preso por 6 meses. Sua defesa alegou que o registro tinha erros graves, como o nome e a classe de visto errados, e o passaporte era inativo desde 2021. A justiça americana já havia retificado a informação, confirmando que a última entrada foi em setembro de 2022. Agora, a ação entra na fase de discovery, ou seja, produção de provas, e pode ser encerrada por decisão sumária, caso o juiz considere indiscutíveis os fatos apresentados. Agora, consta, vamos lá, o caso Felipe Martins é um pouco o paradigma dos absurdos que estão acontecendo aqui no Brasil. A pessoa que foi presa, foi privada de sua liberdade, só foi liberada e ainda está com tornozeleira eletrônica, então não está plenamente livre, não pode dar entrevistas, ainda está com contas bloqueadas, apenas porque era manifestamente evidente que isso foi uma fraude e que o governo americano tinha que responder por isso. Então, o que você acha que aconteceu no caso do Felipe Martins e o que acha que está por vir nesse caso, lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil? Bom, Cauti, alguma autoridade importante brasileira, a mando de alguém mais importante ainda, deve ter sido, no mínimo, cúmplice para essa adulteração, e os americanos levam isso a sério, né? Muito a sério. É uma ameaça à soberania nacional. Dessa vez pode ter sido por alguma cisma de algum juiz qualquer, de um país tupiniquim qualquer, para prender com um pretexto qualquer alguém inocente, mas amanhã pode ser para a entrada de um terrorista disfarçado, uma coisa assim. Então os americanos levam isso muito a sério. A embaixada americana postou uma mensagem muito dura em relação a isso, né? Dizendo que as pessoas que participarem de fraude dessa natureza vão ser punidas nas cortes americanas. Para o juiz aqui da Flórida ter acatado essa denúncia, ele enxergou, no mínimo, indícios de coisas muito graves. O Alan dos Santos diz que já sabe o nome da pessoa, que seria um brasileiro naturalizado americano. Bom, eu não sei quem mas a gente imagina a quem ele responde, né? E isso foi motivo hoje de uma postagem bem longa do deputado Eduardo Bolsonaro, que é visível, né, é perceptível a subida de tom que ele andou dando desde o dia que ele também se asilou de alguma forma nos Estados Unidos, né? Então ele está partindo para cima e denunciando esses absurdos todos de uma forma bem mais veemente, e essa postagem dele hoje foi exatamente dessa natureza, né? Olha, isso que já temos por si só já é suficiente para uma aplicação de uma lei Magnitsky, mas tem muito mais coisa errada sendo feita no Brasil em nome da democracia. E você mesmo mencionou que o caso do Felipe Martins é paradigmático e tudo. Olha, o difícil para o brasileiro hoje é escolher o pior caso, porque aí você olha e fala, tá, mas tem o Daniel Silveira preso ainda hoje por um crime de opinião com imunidade parlamentar. Tem a Débora dos Santos, cabeleireira, que foi condenada a 14 anos, só agora foi para domiciliar depois de 2 anos por um batom. Então, tem o pipoqueiro, tem o cara de rua, morador de rua. Então você vai somando, tem o Clesão que faleceu na prisão. Então é difícil até você escolher qual é o caso mais simbólico, sintomático da situação ditatorial do estado de exceção que nós mergulhamos. E isso é grave, porque significa que não é um caso isolado ou outro. São muitos casos, o que compõe já um regime opressor que usa ou abusa do poder para praticar todo tipo de arbítrio contra os seus desafetos. Só que dessa vez mexeram com a pessoa errada, não sei, mas no lugar errado.
mexeram com alguém nos Estados Unidos e isso vai ter consequência. Serrão, mesma pergunta para você. O que aconteceria no Brasil caso alguém fosse condenado nos Estados Unidos? Olha, agora a gente vai ver de verdade o que é justiça. Porque o caso Felipe Martins ele é assustador. De todos esses absurdos que você teve pós 8 de janeiro, o dele chama atenção pela tortura psicológica comprovada. Felipe Martins relatou que ficou preso e, num dos momentos de prisão, ele ficou em uma espécie de solitária, em que a luz era apagada e ele tinha que ficar horas e horas no escuro. Isso é tortura psicológica. Isso é inadmissível. Tortura é crime inafiançável, é um crime imperdoável do ponto de vista humano e moral. Mas do ponto de vista criminal no Brasil, ele é inafiançável. Então, esse ganha um tom de algo muito absurdo. Voltamos a um pau de arara citado em épocas pretéritas no Brasil, em outras ditaduras, sendo feito de uma outra forma, por pressão psicológica. E tem agora a novidade atual da tornozeleira eletrônica, que é um outro instrumento de constrangimento. Porque você com a tornozeleira eletrônica, você é vigiado o tempo todo, você não pode se deslocar para nenhum lugar e está monitorado, sabe-se lá como. Além do monitoramento de geolocalização, se tem um outro também tipo de monitoramento. Vai saber, ninguém tem certeza absoluta sobre isso. E outro ponto que também chama atenção nesse caso é aí a gravidade do que fizeram. Porque, ok, alguém cometeu uma irregularidade no registro lá americano. Ok, isso aconteceu, está sendo comprovado que sim. Agora, o pior é a autoridade brasileira não ter verificado se aquele dado realmente era verdadeiro e decretou a prisão do Felipe Martins com base em um dado falso. Ou seja, tecnicamente, isso poderia ser chamado de fake news processual, fake news jurídica, fake news juristocrática. É isso. Isso é de extrema gravidade. Isso é assustador. Em nome de quê? Qual foi o interesse em perseguir o Felipe Martins? Essa é a grande dúvida que talvez se desvende lá na frente. Por enquanto, agora o mistério é saber: houve realmente a fraude? Quem nos Estados Unidos causou essa fraude? E quem no Brasil, a quem no Brasil interessou a prática dessa fraude? Vou pegar só esse ganchinho, Cauti, para a gente fechar. Eu vi com preocupação o processo do Felipe Martins lá nos Estados Unidos, ouvi a entrevista da advogada que explicou, eu não havia entendido essa parte, gente, que a justiça brasileira determinou a prisão do Felipe Martins porque justamente teve que fazer a inversão do ônus da prova, o que significa que teve que mostrar que ele era inocente, que ele não havia viajado, como se a viagem fosse crime. Por quê? Porque quando foi emitido pelos órgãos oficiais lá de Nova York, que é a última entrada do Felipe Martins oficial nos Estados Unidos, que é de 2022, que você tem lá um papel específico, um documento, esse departamento de Nova York voltou dizendo isso. E aí, quando eles questionaram mais uma vez para pegar essa informação com Nova York, já havia então esse registro que deste processo que se iniciou hoje, mostrando a fraude processual, né? Que aí o governo americano se mostrou, e o juiz americano também, a justiça americana, com interesse de constatar a fraude. Mediante essa fraude constatada, que é o uso do passaporte que já havia sido informado que não era mais aquele, o erro do nome e a correção posterior, a gente tem todas essas informações que vão, com toda certeza, desdobrar em outras ações, não essa especificamente nos Estados Unidos, e a gente espera que no Brasil também. Só que para isso a gente vai esperar ter uma justiça, aquela justiça que eu, o doutor André Marcília e outros advogados sempre trabalhamos, aquela justiça que tem um tantinho assim de isonomia. Se continuar com essa festa que nós estamos observando, que vai desde do ministro Gilmar Mendes, em casos envolvidos em demissão de jornalista que comenta futebol,
até mesmo na manutenção da prisão e na ausência de direitos que foi dada hoje, no caso Daniel Silveira, eu acho muito difícil o Brasil sobreviver não sendo caracterizado aí como uma juristocracia e, portanto, um estado de exceção. A decisão de Trump de pausar as tarifas alfandegárias por 90 dias, né, para os países que não retaliaram os Estados Unidos, mantendo no período a cobrança mínima de 10% sobre as importações, como, por exemplo, no caso do Brasil, uma pausa que, segundo ele, visa favorecer novas negociações com mais de 75 nações sobre barreiras comerciais, câmbio e tarifas. Ao mesmo tempo, Trump rebateu a retaliação da China e elevou de 104% para 125% a taxação sobre produtos chineses. A China classificou as medidas como unilaterais e protecionistas, e a União Europeia também anunciou tarifas contra os Estados Unidos em resposta à taxação sobre aço e alumínio. Novos impostos europeus vão entrar em vigor no dia 15 de abril e podem atingir produtos como milho, cevada, motocicletas e roupas. Rodrigo Constantino, guerra tarifária continua a todo vapor entre China e Estados Unidos, contando que 104%, na verdade, é 125% mais 25% de imposto extra, porque a China compra petróleo da Venezuela. Então, chega a 150% e vai subir ainda mais. Para onde estamos indo e o que você acha que vai acontecer com o comércio mundial? Estamos na Guerra Fria 2.0, o inimigo não é mais o Império Soviético, é a China. Os Estados Unidos têm até consenso em relação ao intuito de enfraquecer a China. O George Soros, o grande financiador do Partido Democrata, Hillary Clinton, o próprio Joe Biden, todos eles já deixaram isso claro. Eles podem discordar quanto aos meios. O Trump está sendo agressivo, mas cada vez fica mais claro que essa estratégia tarifária não era uma estratégia mercantilista. Punir quem exporta mais para os Estados Unidos do que importa dos Estados Unidos. Uma visão estritamente econômica. Está claro que ele está jogando um xadrez geopolítico. O alvo dele é isolar, conter o crescimento chinês e tentar criar um grande bloco com a liderança americana, até porque as entidades supranacionais, como OMC, assim como a OMS na pandemia, a própria ONU, se mostraram incapazes de lidar com a ameaça chinesa. Foram cooptadas, digamos assim, pelos globalistas e até pela turma que quer transformar o mundo todo numa província da China. O Brasil é um bom aluno, quer aceitar esse papel, mas outros países não, e o Trump está contando com isso. Não dá para explicar em 2 minutos, mas está claro agora que o jogo é esse, não outro. Por isso que os mercados hoje já aliviaram muito e subiram bastante. Pois é, né? Hoje tivemos altas expressivas. Jorge Serrão, Lourão, que está tentando negociar, está querendo negociar. 75 países já foram lá com o Pires na mão. Para onde estamos indo? Esse é exatamente o objetivo dele, o verbo negociar. Essa paradinha das taxas é exatamente para isso. Ela tem o objetivo de atrair de novo o capital americano para investir nos Estados Unidos. É esse o ponto. É essa a intenção principal de Trump. Make America Great Again. E com ele negociando na ponta do processo. Mas a questão da taxação também, nessa negociação, quer atrair também a diplomacia. Porque Trump vem aí com uma nova guerra, uma guerra mais pesada, talvez a guerra mais importante de todos os tempos, que é a guerra contra o narconegócio. E tinha gente aí enfraquecendo nesse possível conflito que se desenhava. E Trump quer a adesão máxima daqueles que são aliados dele para participar desse evento. Então, quem estiver dentro do Lourão, com o Lourão, nessa batalha, vai seguir em frente. Quem não tiver, vai dançar. E o grande interessado nesse negócio de narconegócio para ferrar os Estados Unidos é exatamente a China. Então é ela que vai levar, no primeiro momento, a maior pancada. Mas os chineses trabalharam tão bem o capitalismo deles, olha a ironia, que eles conseguem sobreviver ainda, pelo menos no curto prazo. O que vem depois, a gente vai ter que esperar para ver. A China, do ponto de vista político, não se altera, pelo contrário, está até aprendendo aqui com o Brasil, né, como é que se faz justiça suprema e vai seguir em frente. O resto do mundo é que vai ter que rever totalmente suas posições. E o Brasil vai ter que escolher de que lado está, do lado certo ou do lado errado da história. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, disse que a anistia aos envolvidos
do dia 8 de janeiro seria, abre aspas, uma consagração da impunidade. O ministro declarou durante uma entrevista, surprise, à Globo News, que a anistia aos envolvidos nos atos do dia 8 de janeiro de 2023 representaria, abre aspas, a consagração da impunidade, uma declaração que vem 2 dias após a manifestação bolsonarista em São Paulo, que defendia a anistia e o ex-presidente Jair Bolsonaro. Em tom de recado aos presidentes da Câmara e do Senado, Gilmar destacou que, abre aspas, crimes extremamente graves para seguir um golpe de Estado, isso não tem um menor cabimento, fecha aspas, se referindo ao pedido de anistia. Gilmar Mendes afirmou que os chamados Kid Pretos estariam autorizados a matar o presidente Lula, o vice Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes. Críticas à impunidade contrastam com seu histórico como recordista em concessão de habeas corpus no STF, especialmente durante a Operação Lava Jato, o Mensalão, entre outros. Então, vamos ver se a Fabi está de novo conosco para perguntar para ela como jurista, se não, já passo para o nosso Rodrigo Constantino, perguntando, não, a Fabi ainda não voltou, daqui a pouco está de volta, então, como está? Gilmar Mendes, recordista de habeas corpus, deu habeas corpus até para o Jacó Barata Filho, no Rio de Janeiro, o rei dos ônibus, 2 vezes em poucas horas. Deu habeas corpus para pessoas acusadas dos piores crimes e agora para uma cabeleireira com batom, acha um absurdo pedir uma anistia ou uma redução de penas, e para o presidente Bolsonaro, basicamente, já escreveu a sentença, né, durante essa entrevista à Globo News. Em um país normal, país europeu, Espanha, Portugal, assim, não precisa nem ser Alemanha, um juiz que já dá uma opinião como essa não seria recusado por legítima suspeição? Se eu não me engano, esse habeas corpus do Jacó Barata era compadre do próprio Gilmar, e ele não era suspeito nem nesse caso. Então, o único juiz suspeito no Brasil é o Sérgio Moro, ao julgar Lula, né? O resto não. Tudo é inadequado nessa entrevista, mais uma, né? Ele se manifestar sobre algo que está em discussão no Poder Legislativo, dando opinião pessoal e antecipando sua visão fora dos autos. Ele debochar da cara do brasileiro, falando que isso pode ser um convite à impunidade, coisa assim, né? Um STF que solta e devolve dinheiro de traficante, né? Que não tem um corrupto graúdo da Lava Jato preso. Sérgio Cabral, condenado a 400 anos de prisão, virou influencer, está livre, leve e solto. E o que vai consagrar a impunidade é soltar a cabeleireira Débora. Então, é puro escárnio, Caute. Nós entramos realmente na seara do surrealismo. Eles não só destruíram a democracia brasileira, destruíram o próprio STF, o Estado Democrático de Direito, como eles debocham da cara do povo brasileiro. Eles estão rindo, né? Então, uma entrevista dessas, 2 maiores garantistas que existem, que garantem todas as regalias, prerrogativas, para garantir, no final das contas, a impunidade dos seus pacientes, né? Eles estão preocupados com a Débora dos Santos? Claro que não, é uma narrativa. É uma narrativa. Esse plano de assassinato do Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes é a coisa mais fantasiosa, fictícia da história. Então, de novo, nós estamos lidando aqui com piadistas. Só que essa piada não tem a menor graça, que o povo está vendo o Brasil degringolando, virando uma província chinesa, né? Aliás, uma delegação enorme de juízes da Suprema Corte chinesa, não sabia nem que existia isso, porque não precisa, é cosmético, porque não existe império da lei nem constituição na China, existe o arbítrio do Xi Jinping, um ditador que é do Partido Comunista Chinês, que há mais de 7 décadas detém o poder político no país, por meio de censura, intimidação, perseguição, tanque atropelando civis, campos de reeducação. Esse é um modelo que vai fazer trocas com o Brasil, com o Edson Fachin. O Barroso, ano passado, foi também à China, a convite da China, fazer esse intercâmbio. Então, esse é o pessoal que diz que está salvando a democracia brasileira. O pessoal que abertamente flerta com o modelo menos democrático do planeta, a China. Então, de novo, né? São piadistas. Só que a piada não tem nenhuma graça para nós, vítimas, reféns dessa corte de palhaços.
Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, articula uma ampliação do judiciário com um apoio decisivo de deputados do PL. Com 19 votos do PL, a Câmara aprovou a urgência para criar 160 cargos novos no Supremo Tribunal Federal e ampliar outros tribunais. O requerimento conseguiu apenas 262 votos, 5 a mais do que o mínimo necessário, com apoio crucial de 9 deputados do PL, sem os quais a proposta seria rejeitada. Durante a votação, o deputado Luiz Felipe confrontou Hugo Mota, abre aspas, se está precisando de uma urgência é para fazer uma reforma do judiciário e não para criar mais cargos, fecha aspas, frase do deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Além dos cargos no STF, a proposta também prevê a criação de novas varas federais em diversas localidades, ampliando significativamente a estrutura do judiciário. O projeto chega à Câmara logo após um reajuste de 18% para juízes em meio a uma crise fiscal, gerando críticas sobre o aumento dos gastos públicos. Jorge Serrão, a juristocracia aparentemente não tem limites, mas dessa vez tem o apoio também de deputados eleitos no partido do ex-presidente Bolsonaro, graças ao ex-presidente Bolsonaro, e que deveriam colocar como pauta prioritária a anistia aos presos do 8 de janeiro, e agora estão votando para ampliar os poderes e o dinheiro também do judiciário. O que, na sua opinião, o PL deveria fazer com esses 5 deputados que 9 deputados, aliás, que permitiram chegar aos 257 votos fatídicos? Essa pisada na toga da oposição é que é assustadora. Agora a gente está entendendo realmente, pode ser verdadeiro, como já foi dito lá, o Supremo Tribunal Popular da China veio aprender com o Supremo Tribunal Federal do Brasil. Parece que há muito a aprender por parte dos chineses. Um aprendizado impressionante. Estamos vendo aí um aumento da estrutura do Supremo, com o argumento do presidente Luiz Roberto Barroso de que não haverá aumento de despesa. Como não? 160 cargos, impossível que não tenha aumento de despesa. Mas, com certeza, tudo isso já estava previsto no orçamento ultra-elástico do Poder Judiciário brasileiro, que, no caso do Supremo, é um dos mais caros do mundo. Então, nenhuma surpresa nessa situação. O que também nos surpreende é a oposição sempre dando mancada, sempre deixando de cumprir o seu papel. Havia uma obstrução e, de repente, sumiu a obstrução e aparecem 9 votos salvadores para garantir mais vagas em cargos comissionados dentro do Supremo Tribunal Federal. Então tem algo muito esquisito acontecendo nessa república. Mas o esquisito é a lógica dela. Essa nossa república, ela está sendo comandada pela supremocracia. Não há dúvida de que isso está acontecendo. A juristocracia ganhou um novo adjetivo mais específico. Então, todo poder ao Supremo. Supremo é o povo, isso já foi um papo do passado. Talvez essa frase seja mais adequada lá para a China. Supremo é o povo, cujo tribunal se chama Supremo Tribunal Popular. Então lá é do povo, sem dúvida nenhuma. Mas em outro lugar, o Supremo é o Supremo. Aqui no Brasil, é Supremo acima de tudo. Podem até pegar, se quiserem sofisticar, o slogan alemão. Supremo über alles, né? Supremo acima de tudo. É o que estamos vendo e passando por cima de tudo. E com a conivência do parlamento brasileiro. Esse é o ponto mais assustador dessa história toda. Um desequilíbrio impressionante entre os poderes. Pois é, um desequilíbrio impressionante entre os poderes, especialmente do judiciário. O STF daqui a pouco será o maior empregador de Brasília, sem continuar assim, adicionando cargos comissionados. Você precisa assistir o melhor canal de notícias do Brasil. O programa que fala de tudo, que deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Ao vivo, todos os dias, no YouTube. Clique aqui e se inscreva.